Bom dia, querido. Quem gostou que o tempo mudou e que está mais friozinho, fala para quem está do seu lado, você podia estar dormindo agora gostosinho, hein? Aquele cobertor que só você gosta e sabe qual que é, não é assim? E eu estava aqui no canto na hora do louvor, estava falando que a atmosfera mudou e tudo mais, aí eu comecei a olhar para cada um aí, e eu comecei a pensar comigo assim, eu vou adivinhar o que eles estão pensando. Eu vou descobrir o que está nos pensamentos dele. Porque nós estamos nessa série, tempestades que inundam a sua mente. E tem pessoas que fazem uma cara tão bonitinha, meu. E só Deus sabe o que está ali dentro. Vocês estão entendendo, né? Olha aí para quem está do teu lado e descobre o que ele está pensando. Vai aí, descobre aí. Deixa eu ver. Deixa eu olhar. Maurão. Está pensando, cara. Deixa eu ver aqui. Nossa, meu. Olha o que ele está pensando, meu. Já descobri. Cara, aqui dentro, dá direção para nossas vidas. Eu descobri no meio de nós algumas pessoas que estavam tristes. E estavam pensando, eu quero mais. Eu preciso de algo, eu preciso de alguma coisa para dar uma chacoalhada. Está aqui, ó. Não vou apontar porque já viu. Vão falar que eu sou adivinho. Não vou lá, né? Para. Não é adivinhação. O Espírito confirma no coração da gente aquilo que passa dentro do ser humano. Quando você está com o Espírito Santo do Senhor, você tem que tomar toda a atenção para poder discernir isso. E a gente não ficar apontando e falando, olha isso para a tua vida. Não, não é nada disso. Eu estou falando que ele confirma lá no interior. Quando é uma alegria, quando é uma tristeza. E essa série, Tempestades que Inundam a Nossa Mente, ela está sendo ministrada de uma forma intermitente, junto com algumas outras palavras que nós estamos intercalando, mas ela não deve ser deixada de uma forma que seja sem importância. Sabe por quê, querido? Ela não pode ser desprezada, porque o teu pensamento tem um comando sobre todo o teu corpo. Ela não pode ficar de segundo plano, pois é através dos nossos pensamentos que nós somos impulsionados a agir e reagir. Você lembra quando você estava pensando algumas coisas e você fez algumas bobagens? Vou esperar um pouquinho para você lembrar. Pode lembrar só uma, não precisa lembrar todas que você fez. Uma. Você estava pensando de um jeito, aí você, fez aquilo que você estava imaginando. O nosso pensamento nos leva à ação. É daí que surgem as coisas que impactam a nossa vida. As decisões que nós vamos tomar. Como nós lidamos um com o outro, como casal, como pastores, como líderes de equipe, como chefes, como funcionários. Isso tudo vai se unindo na forma que eu penso e eu vou agir daquela forma. E a frase que me marcou muito quando eu comecei a ver essa questão dessa ministração, tempestades que inundam as nossas mentes, foi que, está aí? Põe o próximo, por favor. Esse aqui, o que diz essa frase aqui? Lê junto comigo. O caminho de Deus passa por... Foi a primeira coisa que me chamou a atenção. A gente pensa em Deus e só pensa em as coisas tudo na paz. Eu vou ter um tempo, porque a gente vive cansado. Eu nunca vi um povo para ser tão cansado que nem todo o povo. Cansado de trabalhar, cansado de fazer um negócio, cansado de fazer outro, cansado de ser cobrado, cansado de pagar conta. E a gente, quando pensa em alguma coisa, a gente quer sossego. Sossego, a gente quer paz. Me dá um canto para eu ficar quieto. Tem uns amigos, coitados, coitados, me perdoe, não é o termo. Eu estava descobrindo uns amigos que têm um zumbido na orelha. Estamos orando para ser curado. Falei, como assim? Fica uma corneta aí dentro tocando? Aí, o pastor falou, o outro falou. E eu comecei a ver que tem um monte de pessoas, às vezes, que fica com barulho.
dentro da coisa. Quando está um monte de barulho, não escuta, não é assim? Esse barulho não aparece. E quando você para e está sozinho, aquele negócio começa a pitar. É assim? Eu não sei se é o barulho. Mais ou menos assim. Cara, a gente quer o silêncio, a gente quer a paz. Falei, quando dorme? Aí eu não escuto. Foi legal. Mas a nossa mente busca e pensa que os caminhos de Deus sempre são dentro dessa parte do silêncio. Não é o que a palavra diz. Pode passar o próximo. Ele fala que o Senhor é muito paciente, mas o seu poder é imenso. O Senhor não deixará impune o culpado. O seu caminho está onde? As nuvens são poeira em seus pés. O caminho do Senhor, muitas vezes, está na tempestade. Tem uma parte dessa ministração, que foi um amigo que sugeriu, que eu peguei e nós desenvolvemos a outra parte, mas a parte dela a gente nem ministrou na igreja. Depois eu vou falar para ele. Mas ele fala de Noé, quando veio a tempestade, e a família dele foi para a arca, não é? Para ser salva. Então, aquela tempestade não foi mandada por outra pessoa que não tenha sido o próprio Senhor. É o que a Bíblia nos diz. Então, isso nos chama muito a atenção. Existem vários tipos de tempestades. Estou retomando um pouco para a gente retomar a série. Tempestades que foram criadas por Deus, criadas por Satanás, criadas ou provocadas por outras pessoas. Querido, tem amigo teu que já gerou tempestade na tua vida? Fala para mim se tua esposa já não gerou, não uma goteira na tua cabeça às vezes, mas um monte de tempestade assim, já gerou ou não? Fica quietinho. Só fala pensando, está entendendo? Às vezes o teu marido, obviamente os maridos são mais tranquilos, eu sei que só foi garoinha na tua vida, não foi, pastor? Deixa eu falar para vocês, eu estou rindo assim porque eu tô recalchutado. Eu pus o aparelhinho, eu estou me remodelando aqui com esse negócio. Coisa esquisita. Quem já usou o aparelho aqui? Deixa eu ver. Misericórdia para a vida de vocês. Cara, e para comer pipoca? Como que você faz com esse negócio? Eu só pensei nisso depois que eu tive que usar. Coisa estranha. Tem coisas que a gente não pensa enquanto a gente não passa. Presta atenção. Tem sofrimento que a gente não entende se a gente não passar. Eu tenho ideia. Nossa, ficou legalzinha, bacana. Olha, ficou colorido. Eu pus São Paulino, vermelho. Mas assim, cara, quando eu vi um cara assim, o William mesmo pôs, quando vem trabalhar, eu olhava lá e falava, tá tudo bem. Não me doía nada. Eu nem pensava nisso. Agora eu penso. E eu já estou pensando, quantas semanas tem que ficar? A menina fala, não é ano. Como assim? Como é que a gente pensa? Então, e isso vai entrando na mente da gente de um jeito que a gente fala assim, cara, eu deixo de ter a sensibilidade de um monte de vidas, de um monte de pessoas, porque eu não penso da forma talvez que eu devesse pensar. Tempestades criadas também por nós mesmos. E a frase que eu usei quando eu lancei essa série foi, quem já não fez tempestade em copo d'água? Quantas vezes, cara, quando eu volto e olho para trás, quem é casado aqui, levanta a mão. Isso. Você que é casado, querido, você que é casado sabe o seguinte, cara, a gente briga por cada coisa que é inacreditável. Se a gente filmasse, se a gente se olhasse, você vai falar, como assim? É por causa disso que eu briguei? Como a gente ministra o curso de casais. Lembra do casal? A grande problemática deles? Sabe qual era? Por que eles iam se separar? Isso. O queijo. Ele não colocava o queijo na geladeira. Falei, querido, come o queijo. Não precisa pôr na geladeira. Engano da mente. Vou me separar por isso? Lógico que não é isso.
São uma série de outras coisas que vão entrando na nossa cabeça e a gente vai gerando um pensamento. Entender a importância dos nossos pensamentos é um grito que ecoa por toda a Bíblia. Toda a Bíblia. É inacreditável. Na versão King James, em Provérbios, eu não marquei o versículo, me perdoa, mas está lá, você vai achar. Porque como uma pessoa imagina em sua alma, assim ela é. Depois acha alguém aí para mim que versículo que é. Porque como uma pessoa imagina em sua alma, assim ela é. Cara, o que eu penso de mim é como eu sou. A forma que você se define vai falar se você vai ficar triste ou alegre hoje. Nossa, estou todo legal, pus o aparelho. Vou sorrir para todo mundo, está tudo bem. Não, pus o aparelho, está horrível minha boca. Pronto, já vou ficar triste. Já vou ficar com vergonha. Provérbios 23, 7. Porque como uma pessoa, isso aqui é outra versão, tá? Se achar aí, talvez achar outra. Imagine em sua alma, assim ela é. Em outra versão fala assim, como um homem pensa em seu coração, assim ele realmente se torna. Olha isso, não é só o pensar e que você é. Eu começo a pensar determinada coisa de mim, você começa a pensar alguma coisa de você começa a se tornar aquilo que você está pensando. O nosso inconsciente, ele vai direcionando para aquilo. Você é torto, você acha que é torto, sabe o que acontece? Você vai começar a andar por um caminho torto. Eu tenho amigos em que a família já tinha carimbado o cara. Ele era ovelha negra. Esse cara, ele queria fazer a coisa certa, mas algo puxava ele para fazer coisa errada. A expectativa dos outros, quem que é o cara? Esse aqui vai fazer coisa errada. E ele ia para aquele caminho. Eu não tenho mais expectativa disso da tua vida. Já tiveram. Eu não tenho isso da tua vida. Já tiveram. Por quê? Deus vai dar o comando. Então o que eu estou querendo dizer, não é só a pessoa em relação ao que ela pensa em si. A expectativa que você coloca na vida das pessoas tem valor. Porque a pessoa tem alguém que pensa diferente de mim. Eu posso fazer de forma diferente. Meu filho é assim, meu filho é assado, meu filho... Querido, tenha outra expectativa para a vida dele, ele não é torto. Ele está torto às vezes. E ele vai mudar. Deus está derramando uma unção sobre a tua vida. E você tem que aprender a quebrar esse jugo do teu pensamento. Como é que você pensa? Começa a ver a mudança. Começa a fazer uma forma de mudar. Como uma pessoa pensa de si mesmo, em seu coração, assim ela realmente é. Antes de agirmos, tudo é processado e resolvido em nossa mente. Tudo. E tem um versículo que está em Romanos 8,5, que ele fala, porque os que se inclinam para a carne e são controlados por seus desejos e impulsos, cogitam das coisas da carne. Coloca nas suas mentes e buscam aquelas coisas que gratificam a carne. Olha isso. Que maravilha. Quem já se enfiou em pornografia? Deixa eu ver. Eita, os caras mexe a orelha só, faz alguma coisa. Sabe por que eu estou te falando? Quem se meteu, aqueles são os corajosos, levantaram a mão, espetacular está declarando. Aqueles que estão na moita, eu vou falar para você, esse inferno da pornografia, ele consome a tua alma inteira, e quando ela não fica satisfeita, ela consome o teu corpo. Ela vai te corroendo. Porque você assiste aquilo, não é que você vai ter o prazer naquele momento e está liquidado o assunto. Não é assim. Porque você desliga, você já acabou. Você acabou aquele assunto ali, você fala, está desligado. Aí você vai e encontra com a tua filha. E dá um beijinho nela. Oi. Só que aquilo não saiu da tua cabeça. Você vai e encontra com a tua esposa. Mas aquilo não saiu da tua cabeça. Você vem para o culto
E ontem à noite, você caiu na desgraça de estar lá, olhando aquilo. A estratégia de Satanás é te dar um docinho do prazer imediato ali, de alguns segundos, e aí você ficar o dia inteiro envergonhado perante a Deus, vir num culto, louvar o Senhor, e falar: Senhor, eu não sou digno, cadê o seu Espírito? Não sente o Espírito. E Satanás, para poder colaborar com essa coisa toda, sabe o que ele faz? Ele fala: você é culpado, você não merece nada. E ele vai te apontar o dedo, te apontar, até o teu pensamento falar: eu não sou digno mesmo, eu não mereço nada. E você se entrega aos pensamentos de morte. Quem está entendendo diz amém para mim. Isso aqui não estava no script não, o Senhor pediu para eu falar, eu estou falando. Aí ele continua: mas os que se inclinam para o Espírito e são controlados pelos desejos do Espírito, cogitam das coisas do Espírito, colocam suas mentes e buscam aquelas coisas que gratificam o Espírito Santo. Cara, então, eu tenho que abrir mão do meu prazer pessoal e egoísta, para pensar na vida do outro, para pensar na minha própria vida, para me aprender como é que Cristo pensa. Como é que Cristo pensa? Me ensina aqui. Aí eu falo com o Espírito Santo que está em mim, e eu falo para ele: manda aqui na minha alma, manda aqui nos meus pensamentos. Senhor, arranca essa figura que ficou cravada aqui. Eu não quero mais ver isso, eu não quero mais olhar para isso. Senhor, para de trazer, de deixar esses pensamentos de falta de perdão, de ódio, de raiva, entrarem dentro de mim. Eu vou pedir diferente, Senhor. Arranca isso de mim. Não deixa eu mais sentir isso, Senhor. Arranca isso da minha mente. E quando você clama para o auxiliador, que é o Espírito Santo de Deus, ele vai lá na tua mente e arranca esse negócio dali. O que você está pensando? Por que você está do lado da sua esposa com cara de samambaia? Muda. Aí, sabe o que acontece? Você começa a ter um rosto que formoseia. Faz um rosto que formoseia para quem está aí do seu lado. Isso. Olhou aí para quem está. Não assusta a pessoa também. O Senhor precisa resplandecer em nós, gente. O Senhor precisa resplandecer em nós. E o que pode impedir que isso aconteça são os seus pensamentos. Você está irado? Você está irada? Cara, como que dá? O Espírito fica tentando ali. Calma, assim não. Ele vai tentando com amor. E você, com a sua dureza de coração, com a sua dureza de atitude, você não se rende. Você quer fazer da tua forma, do teu jeito, da tua maneira. E ele fala: não é assim. Não é assim. Porque a gente não sabe lutar. A gente não sabe lutar espiritualmente. As nossas ações são resultado direto dos nossos pensamentos. E eu quero fazer essa luta, que é uma luta espiritual, eu quero fazer na carne. Eu quero fazer do meu jeito e da minha forma. O Senhor está falando: ó, a Bíblia está aqui. 2000 anos tentam derrubar a Bíblia. Não adianta, ela pode cair. O Senhor caiu? Esquece, meu. O Senhor nunca cai. O Senhor está no abismo, o Senhor está nas alturas, nas profundezas do nosso... O Senhor está em todo lugar. Todo lugar. Está aqui. Está aqui. Cara, que amor é esse? De alguém deixar um livro escrito para nós. Eu acho que ele escreveu a Bíblia e falou: nossa, o Camal gosta de planilha, gosta de coisa, eu vou deixar isso aqui para ele. Para ele ler aquilo, aí ele vai fazer um monte de quadro da Bíblia, vou fazer um monte de coisa. Aí ele fala: não, vou deixar para Fátima.
Vou deixar para ela poder falar comigo, conversar comigo. Ela vai deixando para cada um. Para cada um. E às vezes a gente despreza aquilo que o Senhor está deixando para ser um norte e fala, não vou ler. Quem já comprou algum equipamento e saiu na besteira de ligar ele sozinho sem ler o manual? Quem já fez isso? Eita, agora entregou mais gente. Cara, quando você descobre que o botão estava ali de um ladinho certinho, que estava a primeira coisa, você abre o manual, porque você não conseguiu fazer nada, abre o manual, ele está com uma seta lá, ligue aqui. Nós temos um manual. É de vida, mas você quer ser, às vezes, independente. Eu, às vezes, quero ser independente. Às vezes, eu só dou tem aquele resumo rápido no manual, não tem? Como chama aquilo lá? Breve relato, sei lá. Ele pega aquilo lá, você olha e fala, agora já entendi. Eu vou ler todo o manual? Não vou. Com a Bíblia não dá. Porque ela é uma direção para toda a tua vida. Porque ela está tratando de uma coisa que é muito importante. As gerações depois de você. E ele fala que você vai lutar, não é desse jeito. Ele fala em 2 Coríntios 10, 4 e 5, ele fala, as armas com as quais lutamos não são humanas. Não é para fazer do teu jeito. O que ele está falando é o seguinte, essa luta não ganha assim. Você quer lutar fazendo... Não é assim. Pelo contrário, são poderosas em Deus. Para destruir fortalezas. Eu falei de fortalezas com a igreja. A gente foi machucado, a gente foi ferido, e a gente cria coisas dentro da nossa mente que travam, e a gente não consegue às vezes passar por aquilo, porque não é só um pensamentozinho, uma coisa que aconteceu. São coisas legítimas que aconteceram. Foram verdades que me machucaram, me feriram. Só que eu tenho que pegar e fazer o que com aquilo? Romper essas fortalezas. E aí, pela visão prática que o ser humano tem, eu pego uma marreta, pego uma picareta e vou lá querer quebrar. Não quebra nada. Não quebra nada. O que quebra isso? Ele está dizendo aqui, as armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Para aí. Tudo que se levanta contra, o que ele está falando? Toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Porque eu resolvo falar, não é desse jeito, aí não precisa fazer assim, do jeito que a Bíblia diz. Eu vou fazer de outra forma. Eu vou fazer de outra maneira. Aí eu faço de outra maneira, me dou mal. Porque não é para fazer de outra maneira. Você quer se igualar a Deus. De novo, você está pegando o fruto e falando, é do meu jeito, eu quero ter o conhecimento do bem e do mal, e come o fruto. Não era para comer. Por favor, fala para quem está ao seu lado com toda a educação. Larga a mão de ser fominha, fala para ele. Fominha é um termo que a gente joga para jogar bola. Aquele que sabe, quem já foi bom jogador de futebol aqui? Deixa eu ver, cadê os caras? Nossa, Maurão. Cara, quando a gente vai jogar, você jogava a bola, cara, você perdia o gol porque não passava. Não é assim? Como chamava esse cara? Fominha. Você quer viver tua vida de um jeito? Fominha. Não passa a bola, é minha. Deus está falando, não é tua, querida, eu que dei, é minha vida. Você só está usufruindo por enquanto, para você vir para a glória. E eu estou vendo Deus olhar para a gente e falar, larga a mão de ser fominha. Vive a vida do jeito que eu estou falando para viver. Aí ele vai falar assim, passa a bola, você passa para tua esposa. Aí tua esposa fala, eu não vou devolver a bola. Agora eu vou jogar, eu que marco o gol, você não é nada, não sabe, e Deus fala, larga a mão de ser fominha. Aí a esposa tem que passar a bola para ela. Deus é demais, cara. E ele segue, e levamos cativo todo o quê? Todo pensamento, para torná-lo de que forma?
Vocês estão comigo? E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. É essa a luta. Você já pensou durante o dia, quantas vezes você pergunta para Deus o que é para fazer? Eita, que vergonha. Agora eu li alguns pensamentos. Eu vi alguns falando, nossa, eu não pergunto nunca nada para Deus. As tempestades ruins, querido, vêm para nos destruir e elas vêm empacotadas nos nossos pensamentos. E ela é identificada de uma forma. Sabe, quem já comprou moeda estrangeira e você tem uma maquininha que você passa assim para testar, para ver se ela é de verdade ou de mentira? Vocês já viram? Quem não viu, tem uma máquina que faz isso aí. Você pega lá o dinheiro, você passa um negócio nele assim, e aquilo fica de uma cor que fala se ela é falsa ou se é verdadeira. Aqui também tem isso. Para você saber se a tempestade, seja ela forte, fraca, seja do que for, como você identifica como ela vem na sua vida, é só você pegá-la e ver se ela diverge dos pensamentos de Cristo Jesus. A hora que você põe o pensamento de Cristo para confrontar com o teu pensamento, você vai saber se é dele ou não. Tem algumas pessoas que às vezes a vida muda. A vida não estava bem e a vida dela mudou para melhor. Ela se endireita. Você conhece alguém aí perto de você que se endireitou? Não, glória a Deus. Quando a gente se endireita, mas só que você percebe, e às vezes que a pessoa, ela não reconhece isso, ela não vê que a vida melhorou. A sua mente continua do jeito que estava antes. A vida da pessoa melhorou, você olha para ela e fala com ela, é uma desgraça ainda o negócio. É horrível. Eu tinha uma pessoa conhecida, eu não consigo contar as histórias assim. Minha irmã, Deus vai me tratar em tudo mesmo. Eu vou aprender. É que eu a amo, mas, cara, ela sempre foi mais velha, tal, sempre problema, um monte de coisa, e Deus abençoou a minha vida para prosperidade. E eu também não sei explicar o porquê, só sei que Ele fez isso. E ela sempre vinha com as coisas querendo ser igual. Sempre com problema financeiro, sempre com problema financeiro. E eu tirando o 13º de casa, e pagava a conta deles, e fazia coisa. Quem já passou coisa assim com amigos? Quem já foi o gerador de coisa assim para outros amigos? Não precisa levantar. Mas aconteceu uma coisa muito estranha. Eu falei, nossa, eu sempre quis abençoar a vida deles. E eles precisavam de uma casa, tal, tudo mais, estavam com uma grana que eles ganharam, do que foi? Não lembro. Ganharam uma grana lá, não sei o que era, do banco, tal, e eles compraram uma locadora escondida de mim. Sabe aquele irmão que fica vigiando tudo que o outro faz para ele não fazer bobagem? Eu era esse irmão. E aí eles compraram aquilo lá. Eu vou perguntar para vocês, deu certo? Não deu. É incrível, né? Não dá certo. Fizeram nas trevas. Eles pensaram, vou fazer escondido, depois eu mostro que eu fiz e ganhei mais e fiquei rico, sei lá o que eles pensaram, né? Eu estou imaginando. Aí quando deu tudo errado, adivinha para quem pediram socorro? Vai o irmão. Aí o irmão vai lá e fala, mas por que vocês fizeram assim, dá aquela dura lá, tal, mas vamos arrumar. Arruma as coisas. Acertou, quanto sobrou de grana? Levaram 80% da grana, levaram embora. Foi embora. Falei, bom, sobrou 20, vocês têm que ter uma casa, vocês vão perder. Eu vou vender a minha casa para vocês. Não dá para vocês comprarem. Eu vou vender então metade delas. Eu vendo metade da minha casa e vocês mudam para lá. Minha casa é uma casa que eu tinha acabado de reformar, estava legal, era o sonho da minha irmã ter uma casa igual a que eu estava. Falei, vou realizar o sonho da minha irmã.
E o que aconteceu? Fiz o negócio, não precisava nada, facilitei tudo o que podia, e eles mudaram para aquela casa. Passaram-se 3, 4 meses. O que aconteceu? Eu tinha reformado a casa. Quando eu volto lá, eles trocaram o piso inteiro da casa. Eu olhei aquilo e falei, o que vocês fizeram? Não, aquela cor eu não gostava. Eu falei, como assim? Você não tinha dinheiro. Trocaram o piso, aquilo me corroeu por dentro. Mas o que me chama mais atenção hoje, vendo isso, é o seguinte: minha irmã estava muito triste. Eu chamei minha irmã e perguntei, Nájila, o que é isso? Você está morando, teus filhos estão bem, estão na escola, teu marido conseguiu um emprego, você está na casa que você sempre quis morar, que você achava que eu era o máximo naquela casa, você está morando nela. Mas sabe o que aconteceu? A mente dela não mudou. As coisas mudaram, o mundo melhorou, ela não enxergava o que estava na frente dela. Queridos, se a nossa mente não muda, se os nossos pensamentos não mudarem, nós continuamos fincados, às vezes, na nossa própria desgraça, na nossa própria forma de viver. Eu sou assim, eu sou desse jeito, e vai ficando cada vez pior. Quem está entendendo diz amém para mim. Sua vida pode estar caótica pela maneira que você pensa, pela forma que você vive. Ou você é do jeito que é, ou você é de outro jeito? Como é que é isso? Você é assim. Então, assim, tem uma parte ruim tua, que eu não vou falar para todo mundo. A parte maravilhosa, tudo está bem com essa mulher. Quem já chegou perto dela? Estou falando bobagem? Você pede para fazer tal coisa, eu estou aqui, é para Deus? Estou junto. Ela é assim ou estou falando? Ela é assim. E ela tem mais de 30 anos, gente. 35, já lá. Eu estou falando, tem coisa de Deus, e tem coisa nela que não é boa. E que ela tem consciência e está falando, Deus, trabalha. Mas enquanto isso, os pensamentos dela têm que estar voltados para as coisas que são de Cristo Jesus. Tem luta que eu passo, tem luta que você passa. Coloca teus pensamentos em Cristo Jesus. Faz eles entrar dentro da tua mente. Vocês foram passear, foi show de bola aquele passeio, não foi? Tem que agradecer ao Senhor, não tem? Foi um presente. O Senhor sabe de todas as coisas, Ele cuida de todas as coisas. Leve o seu pensamento cativo a Ele. Entenda que o fato de sua vida a tua vida não se endireitará se a sua mente não fizer primeiro. Eu vou arrumar primeiro aqui, aí minha mente vai fazer o resto. Está acontecendo, não é por mágica, viu? Não é magia. Só que muitas pessoas dão um grito de desespero quando a gente chega nisso. Porque fala assim, eu não consigo. O que eu faço? Se pastor ficar falando esse negócio, mas eu não sei o que eu faço. E a Bíblia diz o que é para você fazer. Primeiro, o que é a primeira coisa que é para fazer? Primeiro que a gente não perde, porque a gente às vezes fica achando que Deus não existe. Depois que você vence essa barreira, fala, não, Deus existe. Aí você fica com vergonha de pedir. Porque você não confia que Ele vai mudar. Ele está fazendo muita coisa e você acha que Ele não vai fazer. E a outra coisa que eu tenho para te falar é, cara, você é muito chato, meu. De não entender que Deus te ama. Deus te ama. Então pede para Ele. O que você quer? Peça a ajuda de Deus para mudar teus pensamentos. A luta não é espiritual? Então vamos pedir para Ele. Senhor, ajuda-me, Senhor. Ajuda a mim, ajuda cada um que está aqui a poder transformar seus pensamentos de acordo com o que o teu Filho Jesus Cristo pensa. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a não ficar escravo da nossa própria tortura, dos nossos próprios pensamentos, de que as coisas não vão mudar, que são assim, que são assado, que eu sou um coitado. Ajuda-nos, Senhor. A segunda coisa que fala para nos fazer é descanse nele.
Descansar nele não é ficar, colocar, na verdade, as nossas expectativas lá e ficar pilhado, ficar nervoso, ficar irritado, não, descansa nele. Descansa no Senhor. E ele traz o terceiro ponto. Essa pegou. Tenha uma comunhão pessoal com Deus. Ao invés de você enfiar sua cabeça em uma série de coisas que talvez que você fique tomado, que estão tomando espaço da sua mente, dos seus pensamentos, tenha uma comunhão pessoal com Ele. Não é aquela disfarçada. Quem já orou aqui para os outros ficar olhando? Não precisa levantar a mão. Mas é mais ou menos o que fala. Porque como a gente representa um para o outro, às vezes então eu vou orar aqui de um jeito só para vocês me verem orando bonito. Já pensou? Não é essa oração. É uma oração que você entrega. Por isso que eu acho que ele pede para ficar sozinho, justamente para a gente não ter que representar. Porque você vai ser muito tonto se ficar representando para você mesmo. Você põe um espelho e fica lá, deixa eu ver como eu vou orar, peraí. É assim que você vai? Não, né? Para evitar confusão, tira o espelho de onde você for orar. Olha para o Senhor com seus olhos fechados. Você tem outro olho para abrir. Abre o olho do teu coração. Abre o olho do teu coração. Não tem uma música, não tem um louvor que fala? Abra os olhos do meu coração. Não é assim? E ele fala, quero te ver, Senhor. Se a gente não tiver esses momentos, não precisa a gente estar totalmente derrubado para isso. Nós precisamos treinar esse movimento. Treinar a falar com o Espírito Santo de Deus. Nosso corpo irá envelhecer. Quem sabe disso? Eita, alguns sabem. Nosso corpo irá envelhecer e podemos tomar algumas atitudes para que isso seja da melhor forma possível, a fim de a gente evitar alguns sofrimentos. Eu estou fazendo agora de novo, o Dani está me ajudando, cadê ele? Está ali? Está ali. Está me ajudando. Cara, ele me deu um peso para carregar, sem brincadeira. Se eu olhasse aquele peso em outra época, eu vou falar, o cara está de gozação. Um pezinho desse tamanho assim, Quando eu levantei 10 vezes aquilo, eu falei, vou morrer. Cara, fiquei desesperado. Falei, cara, está doendo, o meu braço é grande. Só que agora é só aparência. Se eu não estruturar, já era. Não é assim? O corpo nosso é assim, nós temos que ter movimento. Não dá para ficar parado. E se não dá para ficar parado com o corpo, querido, eu quero te dizer o seguinte, por que é difícil a gente querer se firmar na nossa igreja aqui? Você sabe? Mas eu vou te dizer. Porque tudo que a gente pode fazer para você não parar, a gente vai fazer. Você vai ter que caminhar. Não, mas agora eu estou... Anda, anda. Caminha. Cresce. Porque senão você atrofia. É assim ou não? Não adianta você falar assim, quem fez encontro com Deus aqui? Eita, quem fez o último encontro com Deus? Se vocês pararem, já era. Vão ficar com carinha bonitinha ali, mas vão murchando por dentro. Que nem eu estou falando do corpo. Então, com a nossa alma, mente, pensamentos, vontade e emoções, também é dessa forma. Nós devemos treiná-la para mantê-la sob o domínio do Espírito. Isso evitará raios e tempestades sobre a nossa vida. Nós vamos tendo mais entendimento, nós vamos aprendendo. Vocês estão chegando agora, não estão? Estão chegando agora. Tem que crescer, tem que aprender. Senão vai ficar só mais um lugar social para ir. Não é assim? Como é teu nome? Paulo. O Paulo deixa todo mundo de boca aberta. Que você possa deixar as pessoas de boca aberta pela palavra de Deus. Ele é dentista, por isso. Tem que crescer. O cara está chegando agora na igreja. Se o cara não aprender, vai ficar lá, é mais uma igreja. Tá? O cara não, tem que ser assim. E cada um tem um pastor que merece. Se for essa, está frito, sou eu.
Não dá para deixar o cara acomodado. Agora o que acontece? Ou ele vem a semana que vem, ou não vem mais. Porque Deus vai falando ali com ele, vai mexendo com o cara. É assim. E a gente quer povo diferente aqui? Precisa mais uma igreja, gente? Não é isso. Discípulos de Jesus. Discípulos de Jesus. Para a gente se mexer, aí sim nós vamos ter propósito. Aí sim nós vamos nos movimentar de uma forma diferente. Mas pastor, isso cansa. Quem aqui já ficou perto de mim sabendo que eu sou uma bênção para a vida dele? Deixa eu ver. Dois, meu. Senhor, fala com o meu coração. Eu sei, porque as pessoas falam, cara, cansa, meu. Cansa, porque a pessoa fala, não, para, eu não tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Pastor, eu quero parar. Essa semana, duas pessoas chegaram para mim e falaram, não, eu quero dar um tempo nas coisas, eu estou pensando em fazer as coisas de outro jeito. Eu falei, mas o jeito que você está pensando está tudo errado, você vai fazer desse jeito. Eu estou cansado. Eu falei, mas por que você não para descansar das coisas do mundo e enfia mais as cabeças nas coisas de Deus? Eu sei por quê. Eu pergunto para a pessoa ser confrontada. As coisas do mundo dão um prazer imediato. Trazem um engano. Sabe o que eu quero realmente, pastor? Eu falei, fala, abre teu coração. Estou com a unção do Senhor, fala. Pastor, eu quero desistir. Eu quero desistir. Eu quero desistir. Deixa eu desistir. Eu quero te falar, querido de Deus, como eu gostaria de dizer para essa pessoa e para vocês, tudo bem, pode parar, desiste, vai dar tudo certo, mas eu não posso, pois eu acabei de dizer para vocês aqui, ministrando o que a gente está ministrando, que as tempestades ruins vêm para nos destruir e vêm empacotadas como em pensamentos. E esses pensamentos são identificados porque eles divergem da forma que Deus pensa, da forma que Jesus nos mostra. Então não é o que eu acho para poder falar para você como pastor, ou qualquer dos nossos pastores estarem falando isso, não é o que a gente acha. Porque a palavra de Deus vem e nos diz lá em Gálatas 6:9, coloca aqui, já está aí? O que fala? Espera aí, vamos ler junto, eu leio, vocês repetem, eu acho que deve ficar legal, vamos ver, e não cansemos, nem percamos o ânimo e desfaleçamos, de fazer o bem, porque a seu tempo e na estação certa ceifaremos, se não desfalecermos, relaxarmos a nossa coragem. O Senhor está vindo, querido, para te dar uma injeção na veia e falar, cara, fica firme aí, não desiste não, sabe você que estava pensando, cara, a conversa toda que eu tive, não desiste não, porque se nós ficarmos firmes, nós vamos colher, nós não podemos relaxar nossa coragem. Ele está falando, eu estou contigo, nós vamos caminhar mais uma milha, nós vamos chegar lá. O Senhor vem para nos trazer o ânimo. Nossos pensamentos querem nos destruir, se nós deixarmos eles por contas da nossa alma. Nós estamos tendo um entendimento, e Deus e o Espírito Santo está te revelando a função dele dentro de você. Toma posse disso para a tua vida. Você já imaginou você conseguir entender isso para poder falar para o teu filho? Porque nossos filhos sofrem e a gente fica tentando dar coisas para eles. Não adianta. Você tem que dar, sabe o quê? Há uma forma dele se defender, dele se proteger,
dele poder caminhar dentro de uma forma que ele entenda que existe um pai natural e que existe um pai sobrenatural, que apazigua o coração dele. Veio uma imagem na minha mente, e eu vou falar para vocês. Não existe, eu acho, coisa mais terrível do que um pai perder um filho, uma filha. Eu não consigo, me dói a alma só de imaginar uma coisa dessa. E eu fiquei, há uns anos atrás, teve um avião que caiu, aí no aeroporto de Congonhas. Quem lembra? Ele foi pousar, vinha do sul, não era? Vinha do sul, aí ele pousou, não deu pista, ele foi levantar e caiu em cima de um prédio lá. Lotadaço. Cheio de gente. Eu fiquei pensando o seguinte, cara, se meu filho está dentro desse avião, não se eu estou, se meu filho está lá. Sabe o que acontece, queridos? Quando a gente não tem mais o que fazer, e eles estivessem numa situação dessa, o que eu gostaria é que Deus abraçasse ele e protegesse ele. Que ele pudesse se agarrar ao Senhor. Minha filha viajou e ficou 1 ano morando nos Estados Unidos. Quando eu fui, tive várias conversas com ela, com minha esposa, mas numa saída que eu e ela tivemos, falei, Tayla, agora você está indo embora, e você vai ficar fora, e o teu pai não está lá, eu não estou lá, você vai fazer o que você quiser da sua vida, só que eu quero te dizer que tem outro pai que está lá, é o nosso Deus. Ela falou, pai, fica tranquilo, estou com ele, pai, eu vou obedecer. Pronto, meu coração já ficou de que jeito? Feliz. Querida, a gente não vai ser suficiente para poder dar direção para todas as coisas. Eu não sou suficiente para dar direção para toda essa igreja. Você sabe disso? Mas o Espírito Santo é. Se você puder viver um evangelho de prática, e poder dar palavras de bênção para as pessoas que estão do teu lado, não palavras fingidas, não é positivismo, não estou falando disso, eu estou falando de você falar da palavra de Deus, de buscar na palavra, e você não tem nada para falar, fecha a boca, abraça a pessoa, ajuda, conduz, aí nós somos uma igreja, aí nós somos o corpo de Cristo. O Senhor vai falar ao nosso coração cada dia mais. E não nos cansemos, nem percamos o ânimo e desfaleçamos de fazer o bem, porque o seu tempo e na estação certa ceifaremos e não desfaleceremos. Se nós relaxarmos a nossa coragem, se não relaxarmos a nossa coragem, né? Sabe o que a gente podia fazer agora? Você tem alguém aqui da igreja que você conhece que não está aqui hoje? Tem alguém? Levanta a mão quem tem alguém que está aí. Tem alguém? Vocês estão com celular? Então vamos ligar para eles. Dá o celular. Vocês têm celular? Quem tem celular? Levanta a mão. Pega o teu celular. O meu está aqui. Nós vamos ligar e dar uma mensagem para essa pessoa. Todo mundo está com o celular, deixa eu achar a pessoa que eu vou ligar. Se você não tem ninguém que é daqui da igreja, liga para outra pessoa. Os caras vocês estão pensando se eu vou fazer isso mesmo. Eu vou fazer. Então, espera aí. Ó, vamos ligar e depois fica quieto, que nós vamos ler tudo junto para ela, a mesma coisa. É uma mensagem de boa, tá? Você não vai sacanear ninguém, não. É legal. Pronto, eu vou ligar. Espera aí. Se cair na caixa postal, deixa o recado. Espera aí. Você vai falar assim o seguinte, o Senhor tem uma mensagem para você. Ó o que nós vamos falar para a pessoa. Nós vamos ler todo mundo junto, tá bom? Alô? Vamos ler junto. Vai lá. Todo mundo, tá pronto? Todo mundo aí? Espera, eu estou esperando um pouquinho. Tem um recado aí para você. Vamos lá. Primeiro, vamos falar. Eu vou falar, vocês repetem, ok? Vai lá. Vai em frente. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão.
Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Deus te abençoe, querido. Aê, dá uma salva de palmas, Senhor. Nossa, é capaz do pessoal descobrir que você é cristão, meu. Já pensou? É difícil, viu? Mas a gente está se achando, está se mexendo para as vidas. Mexe. Não desista, querido. Não desista. Deuteronômio 30:19 nos diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e tua descendência. O Senhor te propõe para que você tenha pensamentos de vida, não de morte. E Ele deixa você escolher e te sugere: escolhe o pensamento de vida. O Senhor disse ao seu povo que Ele havia colocado diante deles a vida e a morte, e pediu para que eles escolhessem a vida em um versículo de sabedoria. Provérbios 18:21, também está escrito: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem utiliza, come do seu fruto. Incrível, cara. Incrível, cara. A morte e a vida estão no poder da língua, daquilo que nós falamos. E eu falei para vocês que a gente pensa, e aquilo vai se transformando numa forma tal que aí você professa. Aí você fala. E às vezes não são palavras de vida, são palavras de morte, porque é isso que você está pensando. Significa que nossos pensamentos se transformam em nossas palavras. É importantíssimo nós escolhermos o que nós vamos pensar. Porque os nossos pensamentos podem ser geradores de morte e geradores de vida. Quando fizermos isso, as palavras corretas vão sair da nossa boca. Se fizermos isso, seremos libertos como num passe de mágica. É assim que acontece? Não, charlatão. Quem fala isso é mentira. É mentira. Porque a gente fica esperando o fast food de Deus. Eu fiz, pastor, eu acabei de fazer, não aconteceu. Cara, a gente é muito folgado. A época do pastor Reinaldo, pastor João, pastor Edivaldo, eles iam em banco e sacavam cheque lá no negócio. Você lembra como é que era, João? Tinha que assinar um livro, era ou não era? Agora, eles vão no banco, eles veem aquele talão de cheque saindo assim, eles ficam tudo impressionados. Hein, João? A gente está acostumado. Cara, eu fico nervoso quando você vai num fast food, o cara demora mais que 5 minutos, você fala: nossa, cara, o cara é muito lerdo. Não, a gente faz assim ou não faz? O cara está lá, põe na chapa, põe o negócio, meu, para te trazer o lanchinho, você não quer 5 minutos, cara. E o povo da área comercial ainda põe pilha no negócio. Se a gente não te entregar em tanto tempo, você não paga. E aí fica uma correria, parece um desespero para comer, né? E nós queremos fazer a mesma coisa com o Senhor. Nós queremos ajoelhar, falar: tá pronto, eu já fiz, Deus. E aí, cadê? Cadê o raio que ia cair? Cadê as coisas que iam acontecer? Está vendo, pastor? Não funciona, a gente quer partir para outra. Vamos partir para outra. Dá lá, tem alguma outra coisa que eu posso fazer? Tem alguém que pode me dar um passe? Tem algum pastor que tem uma oração forte? Não, aquele pastor. Não, então eu vou naquela igreja lá. Aquela igreja lá tem um reteté especial lá que quando acontece aquilo lá eu vou sair, tem um passe de ouro. Bom, Will. Não é assim. Sabe por quê? Ei, está chegando no final do culto e você vai ter uma revelação. E está aqui em Deuteronômio. Deuteronômio 7:22 diz assim:
o Senhor, teu Deus, lançará fora estas nações. De que forma? De que forma? De que forma é? De diante de ti, não poderás destruí-las todas de pronto, para que as feras do campo se não multipliquem contra ti. Em outras versões, fala o seguinte, as bestas. Eu parei nesse negócio aqui, falei, como é que é? O Senhor não vai tirar tudo de uma vez da tua vida? Porque senão, é o que está na Bíblia. As feras do campo se multiplicarão contra ti. Para a época que foi escrito isso, eu posso imaginar justamente o seguinte, cara, tinha um monte de bicho selvagem, um monte de coisa, então você tira um monte de gente, aqueles bichos vão se multiplicar. Em alguns estudos seguem essa linha. Mas falei, cadê as bestas do campo, as feras do campo agora, Senhor? Vai tirar todas essas coisas que estão acontecendo de perto de mim, essas nações que na verdade são pensamentos da minha mente, são coisas que estão à minha volta, vai tirar tudo isso, cadê as feras, cadê as bestas? E aí, eu vou te falar, quando a gente é liberto de algo, e ele é muito assim, ó, muito rápido, sabe o que acontece? Eu e você não damos valor. Como é que é? Vim aqui, dar uma oração forte, pronto, livrou? Ah, eu vou lá e faço o pecado de novo. Aí eu volto aqui, tomo outra oração forte, e aí eu volto lá e faço o pecado de novo. Quem sabe que criança, quando não entende direitinho o recado, ela vai lá e peca de novo. Quem sabe disso? Você está entendendo como nós somos? O ser humano? Tem coisa que não dá para tirar de uma vez, porque a gente não aprende. A gente faz curso. E tem curso que às vezes é caro. Aí você fala, não vou cobrar nada. Sabe o que acontece? Ninguém dá valor. Está trazendo um cara que é doutor não sei aonde, faz isso, faz aquilo, aí você fala, vou levar. Aí os caras não vêm, não dá valor. Aí você pega um curso que é a maior meia boca, ruim. Aí você cobra R$2.000. Aí vai um monte de gente, paga, faz aquilo. A gente tem que valorizar. O Senhor está falando o seguinte, sabe que nem o espinho na carne, que fala de Paulo? Ele pede, tira de mim esse espinho. A gente não sabe qual é o espinho, tira de mim o espinho. Deus fala, querido, isso aí está aí para você lembrar que eu sou Deus. Porque senão, do jeito que você é, essa tradução é minha, tá? Do jeito que você é, você vai ficar cheio de orgulho e vaidade. Então você tem que entender que eu estou agindo na tua vida. Não desista, querido. As coisas vão acontecer pouco a pouco. E o Senhor vai livrar a gente de cada coisa. E é assim que ele diz. Ah, então é por isso que não acontece tudo de uma vez? Às vezes é por causa de você, é por causa de mim, para a minha vida. Nesse versículo o Senhor deixa claro que não expulsará as nações pagãs, pouco a pouco, as pagãs, pouco a pouco. Ele não usará da sua onipotência para dizimar todos os povos de uma só vez e justifica isso, explicando que é para o bem do povo, para as feras do campo não se multiplicarem contra você mesmo. Vai devagar, meu. Quem sabe como é que faz para emagrecer e ficar legal? Porque a gente às vezes quer emagrecer, os caras que sabem, o cara quer emagrecer e ele pega e diz assim, não como nada, é um mês inteiro, um sufoco. Eu não como massa. Cara, o cara para de comer pizza. Já imaginou um negócio desse? Não come pizza, não come massa, não come açúcar, tudo mais. Em um mês ele perde 8 quilos. Resolve? Qual que é a melhor forma de você emagrecer?
pouco a pouco, aqui pastor é de Deus, pouco a pouco, você vai perder 8 quilos em 8 meses, nossa, espetacular, porque aí o teu organismo vai se adaptando. Deus não faz isso para sacanear a gente, o Senhor faz isso dessa forma, porque Ele fala o seguinte: se eu te revelar tudo de uma vez, você morre. Se eu mostrar tudo que você é, tudo que você faz, como que você vive, você morre. Você entendeu uma porção hoje? Fica feliz aí, oh, glória a Deus, fala. Aí você pode usar o crentez que você desejar no teu coração. Eu te amo, Senhor. É o que Ele quer saber. Aí depois Ele dá mais um pedacinho. E a gente vai crescendo. De glória em glória. Para a época, nós podemos entender a questão das feras selvagens se multiplicarem. Para os nossos dias de hoje, a hipótese levantada é que a besta é o orgulho. É o nosso orgulho e a nossa vaidade. Existem coisas que Deus nos dará a libertação aos poucos, uma área de cada vez, para que possamos valorizar corretamente a nossa liberdade. Reconhecermos que isso vem de Deus e não do nosso próprio esforço. Obviamente, há um tipo de sofrimento por ser dessa forma. Concorda? Tem coisa que a gente sofre. Tem gente que sofre aqui ou está todo mundo de boa? Só eu, meu? Eita. E o Senhor sabe também. O que me encanta na palavra de Deus, encanta, nitidamente, é que ela é infalível. Ela é perfeita. Está o versículo já aí? Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou a sua própria e eterna glória. Depois do quê? Vamos ler junto. Depois de terdes sofrido por... O que Ele faz? Ele mesmo vos há de aperfeiçoar. Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, completar e fazer de vós o que vós deveis ser. Firmar, fortificar e fundamentar. Ele já está sabendo. Deus é lindo, gente. Ele está falando, sabe essa tortura que você está fazendo com a tua mente, com os teus pensamentos, com a tua... Ele está falando, calma, cara, você vai ter que sofrer um pouco mesmo, porque você é duro, que você é assim, eu tenho que fazer isso para você. É um pai amoroso. Quem já teve filho que ficou doente? Deixa eu ver. É isso. Nós tivemos filhos que ficaram doentes. E eu lembro da Tayla, quando eu tive que ela era pequenininha. Eu fui de moto para lá, estou lembrando. Nós levamos ela para o hospital, e aí chegou lá, eu estava com desconfiança que era meningite. E a Tayla sempre foi lindinha do meu coração. E a Cleo estava junto, quem sabe que a mãe fica mais desesperada que o pai normalmente? Eu não entendo isso só porque gerou, meu. Não é, porque cada um tem a sua função. E lá, chegou lá, o médico falou, vai ter que fazer uma punção. Quem já levou criança para fazer punção? Eita, coisinha difícil. Olha, vai ter que enfiar uma agulha nas tuas costas, na tua coluna, e vai ter que extrair o líquido da tua coluna. A Cléo falou, não, eu não consigo ficar. E aí tem que ter o pai. Filha, eu estou com você. E abraça a tua filha. E o médico fala para você assim, não deixa ela mexer. Filha, eu vou te segurar. E ela confia em você. O Senhor Jesus, hoje Ele veio para te dar esse abraço. Se você está com essa dor, Ele vai falar, filho, eu estou aqui com você. Eu estou te segurando nessa dor que você está passando.
nessa angústia que você está vivendo, nessa confusão que você está, mas eu estou cuidando de você, eu estou tratando de você, e você vai ser curado em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Ele sabe disso. E às vezes Ele tem que fazer esse esforço para poder nos curar. Às vezes, na jornada cristã, nós vamos ter reveses, dias maus. Dias maus. Quando erramos e caímos em alguma cilada da nossa mente, nós não devemos nos condenar. Querido, a gente não é só ruim com os outros. Nós somos ruins, às vezes, com nós mesmos. A gente fala, olha a burrada que eu fiz, olha isso que eu fiz, aí você começa a se condenar. O Senhor veio hoje para te dar um livramento. Vem Romanos 8:1 e fala assim, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ele já começa a abrir, de cara ele já entra dentro de uma dinâmica para falar, ei, não há condenação sobre a tua vida. Não é porque você fez A, que você fez B, não há condenação sobre a tua vida. Não há condenação sobre a tua vida. E ele continua, que vivem e caminhem, não conforme os diante da carne, mas conforme os ditames do Espírito Santo. Não é como tua carne julga, não é da forma que você pensa, é da forma que o Espírito fala que é. Quem está me entendendo diz amém. Esse negócio parece complicado, mas depois eu fiquei entendendo, eu falei, cara, como eu vou pensar? Um bebê quando está andando, eu tô muito fascinado com esse negócio de criança. Obrigado, querido. Toda criança que eu vejo, eu mando fotografia para a Tayla, todos. Para o Tarek também. Escuta, fazer competição entre os filhos às vezes é legal. Porque eu falo para o Tarek assim, Tarek, você casou há 1 ano, vai logo, meu. Assim você passa a tua irmã. Louquinho para ser vô, meu. Como uma criança está aprendendo a andar, como que é a Heloísa? Ela já anda faz tempo. A outra que não anda ainda, está na barriga. Mas a criança, como que ela é? Ela é pequenininha, ela está dando um passinho, tal, daqui a pouco ela cai. Isso, olha, os pais novos tudo sabem. Aí ele se agarra em alguma coisa. Mas ela logo levanta. Ela logo se movimenta para uma outra direção. Às vezes ela cai e se machuca. E ela levanta de novo. E aí daqui a pouco ela está andando. E quando eu menos percebo, aqui na igreja, já estão tudo um escurisco, meu. E anda para lá, e anda para cá. E quer subir aqui, quer pular daqui para lá. Eu falei, aprendeu a andar agora, já quer pular, já quer voar. É o que Deus está falando para você. Ei, espiritualmente, às vezes nós somos crianças. E às vezes você vai cair. E às vezes você vai fazer uma bobagem. Às vezes você vai se machucar. Mas Ele vai falar, vem cá, filho. Ele vai te dar a mão. Vai te levantar. Ele vai falar, tenta de novo. Tenta de novo. E é interessante porque eu pensei na importância disso que eu vou dizer para você agora. Que o diabo, ele tentará de forma muito dura parar a mim e parar você. Nessa área de renovação da mente. Eu fiquei pensando por que tanta luta para ministrar uma palavra como essa. E é por isso. O diabo não quer que isso seja dito. Ele não quer que você entenda isso. Ele sabe que o controle dele sobre você termina quando você aprender a escolher os pensamentos corretos de Cristo Jesus. Ele sabe disso.
Quando você aprender a rejeitar os errados, os pensamentos que vêm do inimigo de Satanás. Por isso ele tentará a todo custo desanimá-lo. Ele quer desanimar a mim, quer desanimar você. Use a palavra de Deus. E o versículo, eu vou passar daqui a pouco. E eu queria aproveitar e chamar a turma que vai receber hoje a membresia dessa igreja. Cadê o povo que vai ser membro da igreja e está aqui? Você vai ser membro? Nossa, você tem muita coragem, cara. Vem para cá. Cadê os que vão ser membros? Deixa eu ver quem são. Os caras estão há 2 anos aqui, vão ser membro agora. Vem cá. Pode vir. Sobe aqui, ó. Uau. Essa aí. Fica aqui, por favor. Cara, você está 13 anos na igreja, meu. Sabe o que está sendo bem legal? É assim, olha que bênção. É assim, e isso que eu estou gostando de ver como igreja. Esse povo aqui foi lixado. Ninguém está aqui gratuitamente. Alguns são novos porque fizeram sim há pouco tempo e decidiram responder um questionário. Aquele questionário que responde, que é o do DNA. Para falar, ei, isso aqui é isso, isso aqui é aquilo, só para ver como é o coração da pessoa. Ele pode mentir no formulário, mas ele vai ser confrontado. E vocês passaram por cada uma dessas coisas. Homens de Deus, mulheres de Deus, que são lixadas. Vocês não foram tratados com só melzinho na chupeta. Deixa eu olhar aqui para ver se eu estou falando a verdade. É isso. Todo mundo aqui teve um arrochar, em algum momento. E eu tenho muito orgulho de cada um de vocês, dentro da luta que cada um de vocês passou. Até aqui. Até aqui. O Senhor tem algo muito especial para a vida de cada um de vocês. E nós estamos olhando para frente, para uma direção em que tem Jesus Cristo, para a gente fazer a transformação na forma que a gente pensa. Para a gente alcançar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu queria que você estendesse suas mãos para a gente orar por eles. Senhor Deus, Pai, nós colocamos, Senhor, o Teu amor, Deus, dentro da vida de cada um deles. Senhor, nós sabemos, Senhor, a forma que o Senhor deseja que nós nos entregamos a Ti. Usa, Senhor, cada um deles, Senhor, como uma geração nova, Senhor, com energia, Senhor, para poder fazer mais do que já fizeram até agora. Traz, Senhor, o Teu discernimento aos pensamentos de cada um. Traz, Senhor, a Tua forma de conduzir a vida de cada um, Senhor, e que eles possam impactar as novas gerações, impactar, Senhor, aqueles que moram ao seu lado, os seus vizinhos, Senhor, os seus filhos, as suas filhas, os seus maridos, as suas esposas, Deus, que eles possam, Senhor, sim, ter prazer, Senhor, em caminhar contigo, e que a alegria deles estejam na Tua palavra, Senhor. Traz também, Senhor, esse novo tempo de um evangelho de alegria, de transformação sobre eles, porque nós somos um povo eleito, uma geração eleita, nós somos, Deus, sim, sacerdotes Teus, Senhor, para poder levar à frente aquilo que está, Senhor, dentro do Teu coração, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Vocês podem dar uma salva de palmas ao Senhor? Espera aí que eu vou dar um negócio para vocês, eu sei que levantar agora é difícil. Está com o nome de cada um ou está sem nome? Está com o nome? Então daqui. Eu vou falar para eles se darem. Ó, cada um pega aqui e vai distribuindo para o outro. Vê o nome de cada um que está aí. Tem mais ali. Segura aí, vê de quem que é. Glória a Deus, né? Vou pedir para você ficar em pé, o louvor pode subir. Quando eu fui aprender inglês, eu não consegui. Eu tinha passado o meu tempo, talvez. Mas aí eu aprendi a me virar. E tinha uma palavra que eu tinha dificuldade de ter entendimento dela, porque ela era uma palavra conjunta
como chama quando faz aquelas palavras? Quem sabe inglês aí? Que eu vou falar da palavra. E essa palavra é a palavra que é para a tua vida hoje. A palavra é don't give up. Não desista. Não desista. Eu acho que o Senhor talvez tenha te trazido aqui hoje e deve saber o que passa dentro da tua mente aí. E Ele está falando, olha, tem um caminho para você. Não desista. Prevaleça, que eu sou contigo. Se você está aqui e não entregou ainda a tua vida para esse Jesus, que você tem que pensar como Ele, e você quer entregar a tua vida para Jesus Cristo, eu queria que você levantasse a mão aonde você está. Tem alguém que gostaria? Glória a Deus pela tua vida, querido. Glória a Deus pela... Tem mais uma pessoa lá. Glória a Deus. Quem estiver próximo, se puder trazer aqui na frente, nós vamos estar orando com você. Tem mais alguém que gostaria de entregar a sua vida a Jesus Cristo? E você que está aqui, já entregou tua vida para Jesus? Tem uma mensagem para você. Primeira vez aqui, vocês estão entregando a vida para Jesus. Eita coragem. A palavra de Deus nos diz uma coisa. Vem mais para cá. Você também vai entregar a vida para Jesus. Primeira vez. A palavra de Deus nos diz o seguinte: se você confessar com a sua própria boca que Ele é o Senhor e Salvador, você será salvo. É isso que a Bíblia diz. Porque senão fica só uma conversa que não tem um compromisso. Então eu vou falar aqui e vocês vão repetir, tá bom? Como é teu nome? Ítalo e Jaqueline e a Priscila. Então vocês vão declarar: Senhor, eu quero declarar aqui que o Senhor é o meu único e eterno Salvador. Eu me arrependo dos meus pecados e vou seguir, Senhor, na tua direção. Ajuda-me, Senhor, a transformar os meus pensamentos, para que eu possa colher a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Glória a Deus, querido. Vem cá um pouquinho. Quando a gente aceita Jesus, a gente ganha uma família. E família é complicada, já vou te avisar, tá? E essa aqui é a sua nova família. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não adianta. Não consegue viver. Não consegue viver. O cara vai fazer alguma outra coisa, mas ele não vive. É só na presença do Senhor que nós vamos nos sentir completos, extasiados. E a palavra de Deus nos diz, põe aqui a mensagem, Salmos 42:5, para você que está com a tua alma inquieta, que está se mexendo dentro de você, vem o Salmo para trazer uma mensagem e te falar assim: por que está abatida, ó minha alma? Por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim e te lamentas? Espera em Deus, espera nele, esperançosamente, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Deus é contigo, querido. E quem já pisou no Santo dos Santos, outro lugar, não dá para viver. Você pode declarar isso para o Senhor? Aleluia! Senhor, eu abençoo a tua igreja, Senhor. Conduz cada um com os pensamentos cativos a ti, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Aplauda o Senhor, querido, com alegria, e abraça quem está do teu lado aí bem forte. Abraça, abraça, abraça ele.